Olá, tudo bem com você? Como foi sua semana? Estou de volta aqui para mais um vídeo, voltei para o Uruguai. E vamos continuar então o que nós estamos discutindo sobre Coríntios. Chegamos já na lição 4, se não me engano, e agora vai começar algumas partes interessantes, né? Já começamos na semana passada uma parte mais interessante, e a gente está continuando agora. Importante a gente contextualizar um pouco até agora, como já que não tem os outros vídeos, de como é que a gente chegou até aqui para a gente entender a carta de Paulo até agora. Então, só recapitulando as duas últimas lições, tá? As duas últimas, nós vimos então que basicamente Paulo vai tratar do grande tema, que é a ruptura na igreja, que ela está muito desunida. Então ele faz uma grande moldura, imagina assim, um vidro, que ele está todo quebrado assim, mas ele não está inteiro, mas ele já tem todas as rachaduras. Então ele está falando assim, ó, vocês são esse vidro, a união de vocês, e tem as várias rachaduras. E agora está tentando mostrar cada uma delas e por que isso, se continuar, aí rompe de vez. Então a gente viu, por exemplo, que eles estavam todos faccionados, né? Então um era de Apolo, um era de Cristo, um era de Paulo. Então ele já começa dizendo assim, cara, a gente se une tudo pela cruz. E se a gente já não estiver unido, a gente já está... Assim, o mundo já não gosta da gente por conta da mensagem da cruz. Se a gente já não estiver unido, aí nós estamos tudo lascados. Basicamente esse é um dos pilares que Paulo vai trazer nos primeiros capítulos. Depois ele vai tratar de uma questão assim de imaturidade e que ele vai agora abordar um pouco mais ao longo dos capítulos seguintes, dando mais exemplos. E aí no final ele vai chegar lá no capítulo 13, que é o do amor, como se fosse o amor a grande cola que vai juntar tudo de volta nessa moldura de união. Na semana passada a gente viu depois de uma outra ruptura gigantesca, que é a imoralidade sexual, que ele traz como exemplo a conivência da igreja, né, com o caso que teve lá do rapaz que se relacionou com a madrastra. Ali teve muito amor, mas não o amor divino que a gente estava se referindo, né? Estamos falando do amor divino para ser a cola que junta tudo. E que a igreja então foi muito conivente com esse aspecto e que se continuaria assim também, né? Poder causar ruptura e possivelmente, né, uma coisa para ter reflexão da semana passada é quando você tem um ambiente faccionado, se o cara que errou não é da minha facção, pra mim tanto faz, que o outro lado é que resolve o problema. Só que é que você começa a entender que quando você entende lá a cola do amor, que na verdade nós somos todos um, então não é que tem várias pessoas, somos nós. Nós somos todos uma mesma família. E isso muda drasticamente de como a gente deveria pensar. E agora, chegando nessa lição, nós vamos falar sobre um outro assunto que ele é bastante importante, que ele vai tratar de uma outra contraparte que normalmente estão unidas, né? Que é a imoralidade sexual e a idolatria. E aqui ele vai tratar desse assunto com um prisma, de novo, pensa de fundo, que tem a ver com o amor, e como que eles estavam falhando na questão de maturidade e de idolatria, nesse foco aqui que ele vai falar sobre, no capítulo 8, carnes oferecidas ao ídolo. 9 ele vai falar um pouco da questão de amor baseado nele, Paulo, como ele lidava. Acho que o autor vai pular o 9, depois vai voltar em outro capítulo, em outra lição, eu acho. E o 10, que ele vai falar sobre Israel e vai voltar a falar sobre os ídolos. Vamos trazer um pouco de contexto, então, sobre do que Paulo está falando aqui e qual era a problemática do capítulo 8 e 10. Imagina o seguinte, tem lá o templo de Apolo, o templo de Diana, sei lá qual que seja. Eles faziam seus rituais, usavam carnes lá para uma parte sacrificar lá para a liturgia deles, e uma parte que sobrava voltava-se então para os mercados para serem compradas. E a dúvida era, pode comprar essa carne ou não pode? Pausa nesse momento, porque eu sei que, assim, Paulo vai dizer de forma mais clara qualquer resposta. E talvez para nós seja assim, pô, é meio óbvio, né? Mas é óbvio porque Paulo falou, se não fosse não era tão simples assim. Explico. Volta lá para Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1 vai falar que Nabucodonosor determinou que eles fossem comer todas as iguarias do rei. Daniel fala não. Não necessariamente tudo que Nabucodonosor estava ordenando era impuro. Por que Daniel não comeu então? Respondendo de Daniel, fazer esse disclaimer é importante. No caso de Daniel, entenda-se duas coisas. Número 1, que nem tudo era impuro, mas a palavra determinar no hebraico é um verbo atribuído apenas a Deus. Então, apenas como exemplo didático, assim como apenas quem late é o cachorro e quem mia é o gato, apenas quem determina é Deus. Então, no momento em que o Daniel escreve falando que Nabucodonosor determina,
É como se ele estivesse atribuindo dando Nabucodonosor se achando que era Deus, falando assim, agora vocês vão comer disso. Então, Daniel, para o não comer dele, significava que ele também não concordava com essa lógica semidivina de Nabucodonosor, não participando dos rituais da divindade de Bel, no caso, né? Só para ter um pouco mais de ideia. Então, assim, não é tão simples assim que a gente fala assim, mas que bobagem, não? Só para a gente ter um pouco de ideia. E vou te dar agora um outro contexto, uma outra analogia para a gente começar a trabalhar essa ideia. Imagina o seguinte, vamos voltar para o passado e eu vou usar a mim como exemplo, tá bom? Vamos voltar 25 anos no passado. 25 anos é tempo, hein? Já tô ficando velho. Imagina, eu vou falar agora do Vitor de 25 anos atrás. Ainda uma criança. Se você falasse pro Vitor de 25 anos atrás, e para qualquer adventista da época, que você ia ligar a TV para assistir TV no sábado, ia ser um sacrilégio tão grande. Mas é para assistir o Novo Tempo. Nem sei se naquela época ia ser o Novo Tempo, tá? Mas assim, é um sacrilégio tão grande que assim, é óbvio que você não vai ligar a TV. Vamos para o presente. E você e eu provavelmente já assistimos TV Novo Tempo de uma forma até mais normal. Agora imagina que os dois Vitors vão se encontrar. Eu te pergunto, o Vitor do presente deveria assistir TV na frente do Vitor do passado? Eu sou maduro, eu tenho muito mais conhecimento que o Vitor criança, mas é praticamente essa grande problemática que nós estamos tratando. Se o Vitor do presente assistir, provavelmente vai escandalizar tanto o Vitor do passado e falar assim, cara, o que deu de tão errado no futuro? E vai provavelmente para uma outra vertente da vida. Quando a gente trata de volta no contexto, tudo bem que a carne foi sacrificada ao ídolo e para nós e para os fortes na fé que Paulo classifica, sabiam que não tinha nada a ver. Mas para quem acabou de chegar na igreja, imagina que a pessoa chega agora no cristianismo e vê o outro indo comprar no açougue lá a carne pro ídolo. Para ele ainda não está tão claro que só existe um Deus. Talvez ele entenda que Jesus seja o Deus Supremo, beleza. Mas talvez ainda exista um resquício de lógica, de superstição, de que os outros existam. Então o que Paulo está convidando é, apesar de obviamente não existir outros deuses além de Deus, dá uma ferrada. Come só na sua casa, compra, vai para sua casa e come. E detalhe, um ponto bastante importante para a gente ter claro. As carnes que estão sendo discutidas aqui são as puras de Levítico 11. 10, sei lá, ou Levítico. Não estamos falando das carnes impuras já desde lá do Gênesis, tá? Só pra gente deixar isso claro. Então esse é um ponto bastante importante pra gente ter em conta. O que Paulo está falando é, tenha em mente que as suas ações podem prejudicar os outros. E a salvação, apesar de ser individual, nós também devemos nos preocupar com os outros. Esse é o grande ponto. A moldura do amor traz nisso. Então, apesar de eu saber todas as coisas, eu talvez deixe de fazer algumas por conta dos outros. E Paulo vai dar esse exemplo no capítulo 9. Vai falar assim, eu, Paulo, poderia estar recebendo para pregar o evangelho, mas não estou fazendo. Ele tinha direito por conta de ele ser quem prega o evangelho, que viva do evangelho, mas ele fala assim, só para dar um exemplo próprio, de que realmente eu me importo com os outros, que o dinheiro vai para outra causa, não importa. Para Paulo o que importava era, vou pregar de graça para vocês entenderem o que é ser altruísta. E no capítulo 10 ele vai retornar a esse tema da carne sacrificada aos ídolos, mas o ponto que ele mais fala assim, lembre-se do passado, e esse é um ponto interessante, que ele vai fazer referência a Israel. E Israel tinha Deus do lado todo o tempo, 40 anos de maná, mas ainda assim antes mesmo do próprio maná, as 10 pragas, o Mar Vermelho, Mará, as águas de Mará, e aí nada aconteceu. Eles ainda assim fizeram o bezerro de ouro, que juntava imoralidade sexual e idolatria. Então Paulo está falando, ele fala isso lá atrás, no capítulo 6, e fala agora assim, fuja da idolatria, fuja da imoralidade sexual, porque é isso que vai realmente romper a igreja. Porque o que vai acontecer, e de novo, desunião vai acontecer exatamente nesses pontos, é porque você vai começar a pensar, não tem nada a ver. Ou que o outro se lasque, porque eu sei que eu estou certo. E aí eu te pergunto, essa é a melhor atitude que a gente poderia ter? Você que é o maduro? Se nós pensarmos sempre no nosso próprio umbigo, beleza, você pode até estar certo, mas você vai ser só um fragmento de todo esse vidro. E a igreja inteira vai estar rompida. Tem muito mais coisa para discutir, mas acho que é mais legal conversar em classe. Você tenha um ótimo sábado, um grande abraço, tchau, tchau.